Em setembro de 1857, uma companhia de carroções vinda do Arkansas passou pelo sul de Utah a caminho da Califórnia e foi atacada. Por fim, toda a companhia, com exceção de 17 crianças, foi massacrada por membros da igreja em um local chamado Mountain Meadows. Este ato de violência trágico, desmedido e injustificável contraria os princípios do Evangelho de Jesus Cristo. Alguns tentaram usar esse evento como prova de que os membros da igreja seriam pessoas violentas ou que nossas tradições religiosas também seriam violentas. A verdade é muito mais complexa do que isso. A violência é tragicamente uma parte comum da vida mortal neste mundo decaído. Essa era a realidade que prevalecia na fronteira americana no século XIX. Com frequentes hostilidades às minorias, incluindo as religiosas, que eram injustamente responsabilizadas por vários males sociais. Assim, os santos dos últimos dias foram vítimas regulares de violência. Nas décadas de 1830 e 1840, incidentes como o massacre de Hounds Mill, ocorrido durante a violenta expulsão dos membros da igreja no Missouri, e o posterior martírio de Joseph Hiram Smith, seguido por uma outra expulsão violenta, desta vez do estado de Illinois, teve um impacto geracional sobre os santos dos últimos dias que suportaram essas injustiças e perderam entes queridos, seja para a violência ou suas consequências. Em Utah, os santos esperavam viver e praticar sua religião em paz. Mas os conflitos com forasteiros continuaram. Em 24 de julho de 1857, notícias chegaram ao Utah de aproximação de um exército do governo dos Estados Unidos. As intenções dessa força militar eram inicialmente desconhecidas, mas, pela experiência anterior dos santos com perseguição violenta, muitos assumiram o pior. Brigham Young e outros líderes falaram em tom de preparação para a guerra, reunindo os santos para que se defendessem, e incentivando-os a armazenarem todo o excedente de grãos, armas e munição. Quando a caravana do Arkansas cruzou o território de Utah, houveram repetidas tentativas frustradas de comprarem alimentos e outros suprimentos, que a maioria dos santos não estava disposta a vender, devido ao conselho de seus líderes para armazenar os recursos excedentes, em preparação para uma possível guerra. Os santos de Cedar City cobravam desses imigrantes preços elevados pelos serviços. Homens da caravana discutiram com os comerciantes mormons e ameaçaram se juntar ao exército que se aproximava e retomar para se vingarem. O prefeito de Cedar City, Isaac C. Haight, pediu permissão a William Dame e Parham, o líder da milícia local, para usar a milícia contra os imigrantes. No entanto, Dame e o conselho de Parham aconselharam Haight a não atacar os imigrantes, mas procurar manter a paz até que cruzassem a área. Haight ignorou esse conselho e organizou um plano para que indígenas Paiutes atacassem a caravana em Mountain Meadows. John D. Lee foi recrutado para persuadir os Paiutes, que só concordaram em agir se Lee os liderasse. Quando Haight convocou uma reunião do conselho em Cedar City tentando obter aprovação para os ataques, foi confrontado por outros líderes, que forçaram a consultar Brigham Young sobre como proceder. No entanto, antes que o mensageiro fosse enviado, uma emboscada foi executada contra a caravana por Lee e os Paiutes. A caravana dispôs seus carroções em posição defensiva e permaneceu assim durante o cerco, que durou 5 dias. Um mensageiro foi enviado a Brigham Young, mas antes que retornasse, a situação saiu do controle. Os viajantes perceberam que não era um ataque de nativos e que os Mormons estavam envolvidos. Temendo as consequências da notícia de que os Mormons atacaram uma caravana, Haight e outros decidiram que não deixariam os sobreviventes escaparem. Contudo, sentiu que precisava da permissão de William Dame para executar seu plano mortal. Mais uma vez, o conselho foi convocado em Parham e com Dame e outros líderes. Entretanto, esses homens não aprovaram um ataque aos imigrantes e planejaram ajudar a caravana a continuar sua viagem à Califórnia. Haight acreditava que isso era inaceitável. Ele e os seus conselheiros falaram em particular com Dame para pressioná-lo, temendo que deixar os imigrantes sobreviver para contar sobre o ataque desencadearia agressões aos assentamentos do sul. Os relatos sobre o que aconteceu na reunião são contraditórios e incertos, mas Haight saiu acreditando ter o apoio de Dame para suas ações subsequentes. O plano era que John D. Lee se aproximaria dos carroções, sob o pretexto de oferecer ajuda. Lee convenceria os imigrantes
a abandonar suas armas e deixar que eles se tirassem da pradaria para um lugar seguro. No entanto, em vez de proteger os imigrantes, quando o sinal foi dado, os milicianos e alguns paiutes mataram todos os imigrantes, exceto 17 crianças pequenas. 2 dias depois, o mensageiro retornou com a resposta de Brigham Young, dizendo a Reid para não interferir ou se intrometer na viagem da caravana, e para deixá-los ir em paz. Ao receber a mensagem, Reid chorou como uma criança, dizendo: "Tarde demais, tarde demais." É difícil compreender totalmente por que fatos como o massacre de Mountain Meadows acontecem. Pode ser fácil e até reconfortante supor que o fanatismo religioso causou essa tragédia indescritível. Essa explicação torna o acontecido mais fácil de processar e esquecer. Todavia, segundo historiadores, a maioria dos homens que cometeram atrocidades de Mountain Meadows não eram fanáticos nem sociopatas, mas pessoas normais e decentes em muitos aspectos. Falando sobre isso, devido ao 50º aniversário, o presidente Henry B. Eyring disse: "O Evangelho de Jesus Cristo que professamos abomina o assassinato a sangue frio de homens, mulheres e crianças. Entretanto, ele advoga a paz e o perdão." O que foi feito muito tempo atrás por membros de nossa igreja representa um afastamento terrível e indesculpável dos ensinamentos de uma conduta cristã. Não podemos mudar o que aconteceu, mas podemos lembrar e honrar os que foram mortos aqui. Estudos mostraram que as condições que levaram a essa tragédia coincidem com as encontradas em outros casos, em que pessoas aparentemente normais cometeram assassinatos em massa. Portanto, a motivação desse massacre não foi a religião, mas algo mais profundo que religião. Algo profundizado e enraizado na condição decaída da humanidade. Somente a expiação de Jesus Cristo pode superar esse estado de perdição e decadência, trazer a paz e a cura que este mundo desesperadamente precisa.